Então a gente tá aqui na live, é um cigarro terrível. Estamos na pré-live aqui e o Coronel vai contar uma história para nós do tempo da Amazônia. Vai lá, Coronel, tá contigo. Tem 5 minutos. História. Conta uma pequenininha para nós. Uma pequenininha? Eu perguntei aos índios por que aqui os índios sempre andavam com 2 cachorros. Sempre que a gente ia numa pequena estrada de 15 quilômetros entre o destacamento de aeronáutica e São Gabriel da Cachoeira, tem uma pequena... Eita, o celular. Deixa eu desligar ele aqui. Tem uma pequena estrada de 15 quilômetros, né? Então eu perguntei para ele, vem cá, por que vocês sempre andam com 2 cachorros? Ele falou, por causa da onça. Eu falei, como assim por causa da onça? Porque quando a onça ataca, os cachorros sentem o faro dela, vão para cima dela e elas matam o cachorro e eu corro. Juro por Deus. Juro, foi. Eles andam com o cachorro por isso, que quando a onça vem, os cachorros avançam, ela mata o cachorro, come e o índio foge. Quer ver uma outra? Dá tempo, não? Dá, vai lá. Tem uma outra que o índio sempre vinha com a esposa, né? Quando vinha com a esposa, a mulher vinha carregando tudo, né? Menino nas costas, 2 mãos carregando balde, o que fosse. Aqui no ombro também botavam uns negócios assim, tipo... Imagina cana de açúcar, mas não era não, tá? Aí uma vez eu me revoltei com isso, que eu dava carona para eles. Aí eu parei o carro e disse, escuta, vem cá. Aí ele veio. Você não tem vergonha não? Que eles falam português, né? Uma grande parte. Tua mulher carregando tudo, pô, tu um índio forte aí e tal. Aí ele olhou para mim e ele disse assim, Major, índio tem que ter mão livre para defender família. Entendeu agora? Aí eu disse, porra. Viu só? Desculpe, por favor, sobe aqui no carro, vem tomar uma água gelada. É outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. É avançado. E soldado gaúcho. É outro mundo, né? E índio não quer apito, não. Índio não quer espelho, não. Índio quer camisa do Flamengo. Índio quer dinheiro. Quer vender terra pra gringo. Muito. Mas deve uma ser tribo lá que enlouquecedor, recebia, cada índio recebia em dólar por mês. Por mês? Uma ONG. Calma. Em dólar, eu não lembro quanto. Aí eu vou mentir, eu não quero mentir. Mas era uma quantia boa, viu? Em dólar. Imagina. De uma ONG europeia. Vitor, tem 1 minuto. Terrível. 1 minuto tá contigo, tá? Tu abre daí. Vitor? Começou? Acho que vamos lá, né? Tá contigo. Boa noite. Boa noite a todos aí. Agora 5 para as 19 horas, né? 5 minutos. Estamos aqui no jornal, na live do Jornal DPG. Eu sou o Vitor, vocês já me conhecem. Eu estou aqui com o Rui Pratini, que é CEL do jornal, né? Vai trabalhar com a gente aí dentro dessa live. E a gente tem a imensa honra de receber aqui com a gente o Coronel da Força Aérea, Coronel Cury. Seja bem-vindo, Coronel. Coronel criador do grupo B38, um grupo que ajuda muito a direita no Brasil, que trabalha para a direita no Brasil como poucos grupos trabalham. Eu vou pedir para o Coronel agora para ele falar um pouco dele, da trajetória dele, da vida dele. E vou dar a palavra agora ao Coronel Cury. Boa noite, Coronel. Seja bem-vindo. Boa noite a todos aí que acompanham a live. Olá, Vitor. Boa noite, Rui. Boa noite. Boa noite a todos que nos escutam. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço de nós conversarmos um pouquinho aqui e ver o que é que nós podemos construir. Eu gosto dessa frase, né? Bom, eu sou o Coronel Marcos Cury, da Força Aérea Brasileira. Sou formado pela Academia da Força Aérea, lá em Pirassununga. Eu sou aspirante de 1988.
E antes eu cursei o Colégio Militar do Recife, né? Fiz o Colégio Militar, entrei na Força Aérea e fiz carreira, né? Tenho todos os cursos de carreira. Tive a honra de comandar por comissionamento São Gabriel da Cachoeira, Vilhena, que são destacamentos de aeronáutica. Então, assim, um período muito rico da minha vida que eu servi na Amazônia. E depois que me aposentei, já tem aí uns 6 anos, decidi encampar, ajudar no que eu pudesse aqui. A gente chama aqui fora, né? Na campanha do Bolsonaro, em 2018, não pedimos nada, dinheiro, cargo, não falei com ninguém, não pedi autorização a ninguém. E depois disso nós fundamos aí o grupo B38, que graças a Deus hoje é o maior grupo de apoio à reeleição do Bolsonaro no Brasil. Estamos em cerca de 800 cidades brasileiras. Nosso objetivo é alcançar todos os 5.570 municípios do Brasil, a fim de nos unirmos, né, os bolsonaristas, para reeleger Bolsonaro, de forma bem organizada, coordenada, pacífica, democrática, mas aquilo que eu já falei, né? Sem a união de todos, nós corremos o risco de perder Bolsonaro, como perdemos o doutor Enéas agora, né, nessas próximas eleições. E é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, doutor. Prazer é nosso. Prazer e uma honra. Prazer é nosso. Rui, eu vou chamar você para fazer a primeira pergunta para o coronel. Ok. Coronel, primeira boa noite, né? Eu gostaria que você dissesse um pouquinho, você já começou ali falando um pouquinho do B38, do como começou, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais o B38, a capilaridade, as missões agora que a gente tem para 2021 e principalmente a veia militar, né? Para o pessoal entender um pouquinho que o B38 é um pouquinho diferente dos outros grupos, porque ele tem uma nascente na área militar, né? Exatamente. O grupo B38, ele foi dado por militares. Ele é um grupo estratégico. Nós usamos muito de planejamento militar aqui fora. O que acontece? Nós percebemos que a sociedade civil tem muita vontade de defender Bolsonaro, mas assim, faltam instrumentos, né? Faltam ferramentas que nós usamos nos quartéis, né, no nosso conhecimento, para formar o que você chamou de capilaridade. Então, nós traçamos aqui no grupo B38 3 objetivos, ou propósitos, né? O primeiro objetivo, reeleger Bolsonaro. O segundo objetivo, apoiar ou lançar candidatos indicados por ele. E o terceiro objetivo, apoiar o governo federal com manifestações, com mídias sociais, com sites na internet, seja o que for. Esses são os nossos planos. São 3 planos ou propósitos. Na verdade, são os propósitos. Os planos que nós desenvolvemos para alcançar esses propósitos, nós pensamos muito e chegamos à seguinte conclusão. Tem que ser algo simples, barato, para que todo brasileiro, né, cujo voto da pessoa mais humilde no Brasil é tão importante quanto o voto do próprio presidente, possa participar do grupo B38. Então, nós começamos com uma ferramenta simples. Isso aqui. Perfeito. Nós decidimos por abrir vários grupos, nós temos amigos de turma, colegas militares em todo o Brasil. E aí começamos abrindo o grupo B38 em várias cidades do Brasil. Né? Estamos com um plano, estou falando do plano, os nossos propósitos, reeleger Bolsonaro, lançar candidatos ou apoiar, né, aqueles que ele indique. E terceiro, apoiar o governo federal e as suas medidas. Então, nesse nosso plano, né, nós planejamos, e para desenvolver esses propósitos, nós começamos pelo WhatsApp, que é uma ferramenta que todo mundo possui,
E aí aquele trabalho de formiguinha, que o brasileiro não gosta muito, o brasileiro é imediatista, né? Começamos aglomerando pessoas ao redor dessa ideia, e do WhatsApp nós pulamos, ou nós começamos a abrir outras esferas de comunicação, Facebook, Twitter, Instagram, o nosso próprio site, né? Grupo B31. E o Telegram agora, né? Agora fomos para o Telegram, Rui, e graças a Deus estamos indo muito bem. Então, olha, nós temos os nossos propósitos, os nossos planos, falta uma coisa, que é a prática. Então, são propósitos, planos e práticas que nós desenvolvemos no nosso planejamento militar, através de algo que nós chamamos ECO-ECO-MAIC, que é Estudo de Estado-Maior. Nós fizemos um estudo de Estado-Maior e optamos por essas soluções. A prática está sendo uma delas aqui agora. O que é isso que eu estou fazendo aqui? Para que nós possamos desenvolver o plano que vai atingir o nosso objetivo, o nosso propósito. Conquistar corações e mentes, né? Então, estou aqui com vocês, vou explicar, né, um pouquinho do que é o nosso pensamento e, com isso, agregar corações, mentes. É assim que a gente forma grupos, se nós pensarmos igual. Sociologia pura, não é? E também Paulo diz, andarão dois juntos se não pensarem igual. Então, aí nós estamos reunindo o Brasil inteiro em torno dos bolsonaristas, tá? Perfeito. Logo aqui no início nós falamos um pouco sobre direita, alguém tocou nessa palavra, mas a direita é muito dividida porque há muito jogo de interesses. Muitas pessoas que querem usar o seu semelhante como massa de manobra, com o nome Bolsonaro, surfando na onda Bolsonaro, atinge o seu objetivo, sei lá, deputado, seja o que for. E aí rompe com tudo que ele tinha prometido na campanha. O bolsonarista não. O bolsonarista, ele é sincero ao presidente, ele é de direita, ele é cristão, ele é anticorrupção, ele quer o bem do seu país, ele não é individualista, ele é coletivista. Então nós decidimos nos reunir em torno dessa figura, né, conhecida por Bolsonaro. O grupo tem uma diretoria, tem uma coordenadoria em cada estado, 27 e o Distrito Federal, e tem centenas de gerentes em cada cidade e um coordenador geral para, em caso de, se nós precisarmos, por exemplo, defender alguma pauta do presidente, haja condições de fazer uma paralisação, uma movimentação no sentido de carreata, de passeata, em todo o Brasil, nos 5.570 municípios que o Brasil tem. Este é o Grupo B38. Né? A história dele foi fundada após as eleições de Bolsonaro, né? Especialmente por dois empresários que batizaram o nome, Vitorino e seu filho Jomar, e eu desenvolvi a ideia, era B17, agora é B38, e estamos aí. Essa é a história e o objetivo do B38. Entendeu? De forma simples, clara, como nós gostamos do meio militar, né? Para que vocês possam entender o grupo, o que é que ele quer. É porque nós precisamos de milhões de pessoas, viu, Rui? Viu, Vitor? Perfeito, Se vocês perfeito. querem realmente mudar o Brasil, nós temos que parar com discursos apenas, né, que ficam no mundo das ideias de Platão, e temos que partir para a prática. A gente tem que sair da caverna. Tem que sair da caverna, exatamente, o mito aí da caverna do Platão também. Olha, a gente também tem que sair de forma em todo o Brasil. Não adianta você fazer uma manifestação onde vocês estão em Santa Catarina, e eu aqui em Pernambuco, o que adianta? Não teve manifestação nenhuma. Eu estou dizendo isso em todos os meus chats, vocês estão fazendo cócegas no tigre, pô. Né? Exatamente. Então resolve, ou vocês mudam o Brasil como Brasil, ou vocês vão ficar apenas com discursos nos estados, e aí é que está o perigo, que alguém sempre se aproveita da ingenuidade política do brasileiro, se promove, o nome dele cresce, ele sai eleito, e depois começa a fazer besteira durante o seu mandato, esquecendo de tudo aquilo que ele trabalhou, que ele prometeu que iria fazer. Tá? Então, muita cautela, precisamos nos organizar, precisamos ter multidões para poder fazer a mudança que o Brasil precisa. Eu preciso de você que está me ouvindo. Né? O seu voto é tão importante quanto o de qualquer outra pessoa
no Brasil. Não tem mais voto mais ou menos importante no Brasil. Todos são iguais. E eu preciso de você para reeleger Bolsonaro. Eu preciso de você. O Brasil precisa de você. Nós precisamos. E ela apareceu no TV. Perfeito. Tá contigo, Vitor. Bom, coronel, ouvindo o senhor falar aí agora sobre a direita desfragmentada, né? Um dos maiores argumentos dessa direita, que além de não organizada, ela é mal informada, ela é muito produto ainda de uma geração Paulo Freire, e a gente ainda sofre muito nesse processo de comunicação. Um dos problemas que a gente tem é esse argumento, né, criado em torno de que as FAS não apoiariam o Bolsonaro numa possível intervenção que ele precisasse, ou num possível momento em que o Bolsonaro convocasse as Forças Armadas. Eu queria saber do senhor a sua visão, a sua percepção no caso que Bolsonaro precise fazer. Não é o caso, acredito eu, ele já deu declarações diretas que ele é um democrata, que ele vai seguir a linha, que ele é um... Mas a gente vê muitos abusos e a gente não conhece o futuro. Então, para quebrar esses argumentos pequenos, essas coisas mal construídas, essa falta de informação, eu queria que o senhor desse a sua visão do apoio das Forças Armadas ao Bolsonaro, para tirar as dúvidas do pessoal aqui. Olha, vamos assim ser bem coerentes, né? As Forças Armadas não são uma instituição política. Elas são uma instituição de Estado, né? Então, veja bem, ela vem apoiando todos os presidentes que vocês escolheram, que nós escolhemos como povo. As Forças Armadas são instituições nacionais, permanentes, destinadas à garantia, né, dos poderes constitucionais, à defesa da soberania nacional e, na necessidade de qualquer um desses poderes, a garantia da lei e da ordem. Artigo 142, tá? Então, entenda que quando você fala se Bolsonaro pedir, se é constitucional, as Forças Armadas vão atuar. Agora, entenda que as Forças Armadas não são um objeto de prateleira que você pega e utiliza ao seu bel prazer. Exato. Entende a diferença? Então, às vezes, por exemplo, um presidente que não esteja bem, né, com a população, por medidas impopulares, se ele não for impeachmentado, né, pela lei, como foi o caso da Dilma, a população foi às ruas, a população pediu e ela foi retirada. Então, quando as pessoas ficam pedindo que as Forças Armadas intervenham em favor de Bolsonaro, eu entendo isso como um golpe. Isso Exatamente. Não é previsão constitucional. Você pegar militares e jogar contra uma instituição qualquer. A impressão é que é armado isso, né? Exatamente. Olha, presta bem. Ó, eu vou falar uma coisa que é nevrálgica. O brasileiro tem que amadurecer politicamente. Exatamente. Qualquer coisa ele grita, general, general, general. Né? Perfeito. Bom, por que você não pensou nisso na hora que você foi votar? Entendeu? Por que você não escolheu o candidato? Quem botou Lula lá? Quem botou Dilma lá? Aí depois o brasileiro, que é imediatista, fica pedindo a palmatória. Quem é a palmatória? As Forças Armadas. Então, as Forças Armadas não são instituições políticas, são instituições de Estado. E olha, elas têm apoiado muito a Bolsonaro. Elas têm apoiado ao governo, não a Bolsonaro como pessoa. As Forças Armadas há décadas. Nós estamos cuidando aí, olha, da saúde, em muitas regiões onde o poder público não chega. Nós cuidamos do meio ambiente, que vocês não sabem, mas tem até satélite de monitoramento. Nós cuidamos das áreas indígenas, né? Isso aí há muito tempo. Agora mesmo lá para a Amazônia, a Força Aérea está transportando cilindros de oxigênio. Tinha 480 pacientes que estavam sem leito. A Força Aérea está levando eles para outros estados para que possam ser atendidos.
Nós levamos as urnas eletrônicas a rincões onde o poder civil não pode chegar. Então, as Forças Armadas têm uma declaração interessante do general Vilas Boas, de 2018, eu acredito, se a memória falhar aqui, me perdoa, de que o Exército, as Forças Armadas, elas não podem estar preparadas apenas para combater o inimigo, tá? Um inimigo real, tá? No sentido de soberania. Mas as Forças Armadas, elas vêm se preparando há muitos anos para atender a qualquer necessidade da população brasileira. Quando aquelas represas lá romperam, que as pessoas ficaram debaixo do barro, as Forças Armadas chegaram a transportar até água, medicamentos, né, para poder socorrer a população. Então, nós temos feito frente, inclusive, a mosquitos. Mosquito da dengue, mosquito do Zika, da chikungunya, né? Esse trabalho tem sido feito pelas Forças Armadas, de conscientização, enfim. Quer dizer, nós desenvolvemos várias atividades que não são as atividades fim da força, são secundárias. Então, esse apoio que você me pergunta, eu respondo dessa forma. As Forças Armadas têm dado muito apoio ao governo federal. Agora, se nós partirmos para uma inconstitucionalidade, né, que é o que o povo brasileiro quer, que se cometa uma inconstitucionalidade, fora da legalidade, fora da legitimidade, não contem conosco. Acredito no seguinte, tá? Se as instituições chegarem a um tal ponto, como foi o caso alguns anos atrás, antes da eleição de Bolsonaro, em que Lula tinha que ser preso e não ia ser preso, então houve uma manifestação do comandante do Exército na época, general Vilas Boas, no seu Twitter, esperando que as instituições cumprissem com o seu dever. E aí ele foi preso, né? Ficou lá sei lá quanto tempo, 1 ano e não sei quanto, a vida desse cara não me interessa. Né? Então eu acredito que dos dois lados, né, daquele que nós chamamos do lado de Bolsonaro e o outro lado, eles têm que estar dentro da lei. Esses caras são espertos, porque se eles agirem de forma ilegal, inconstitucional, de forma a abalar o Estado brasileiro de direito, né, se chegar ao nível da anarquia como nós estávamos chegando, alguém chamado General Mourão já deu um recado muito claro, né, de que se as instituições não chegassem a um consenso, não entendessem que era preciso atuar dentro das suas esferas, ele disse isso. Nós teremos que impor isso daí. Eu tenho dito isso nos meus chats. Então, veja bem, cuidado quando a gente fala que Forças Armadas, se Bolsonaro chamar, Bolsonaro é limitado pela lei. Embora um presidente da República tenha poderes assim impressionantes, que eu me lembro, ele tinha mais de 35, né, entre aspas, poderes exclusivos do presidente da República. Tá? Mas as outras casas estão jogando aí dentro da lei. Você goste ou não goste, nós estamos tratando com um inimigo inteligente. Tá? Então não é Bolsonaro dizer, eu quero as forças... Ele não tem esse poder para isso. Né? As Forças Armadas não servem à política. Elas são instituições permanentes e servem ao Estado brasileiro. Entra presidente, entra deputado, sai deputado. Instituições permanentes. Tá? Então não é bem assim, eu vou chamar, será que elas vão estar do meu lado? Se a coisa está dentro da lei e exige o emprego do poder militar para a garantia da lei e da ordem, ou dos poderes constituídos, então tudo bem. Caso contrário, não conte conosco, não pense em Forças Armadas como um bando de bandoleiro com um fuzil na mão, né? Um monte de cara como tinha aqui no sertão nordestino, o Lampião e seu bando. E um político pagava alguma coisa e ele ia fazer o que ele queria. Ô, Coronel, duas coisinhas. Primeiro, o Maurício Melo está nos acompanhando e ele perguntou: o fato do STF estar legislando e subtraindo responsabilidade do Executivo não seria um ato inconstitucional? E aí, emendando isso, Coronel, eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho, pessoal, é o quê? As Forças Armadas na rua tomando poder não vai ser uma coisa assim... Como é que vai ser, na verdade? Então, né, porque todo mundo fala, vai lá, toma o poder, baixa...
Isso vai ser uma coisa agradável para nós? Olha, essa questão do STF estar aí legislando, e vou deixar bem claro, isso não é problema das Forças Armadas. Tá? Isso é problema de quem está com a caneta na mão e agindo de forma certa ou errada. Tá? Então, assim, não cabe ao poder militar resolver isso. Cabe ao poder político. Cabe ao Ministério Público, por exemplo, checar se as leis estão sendo cumpridas. É para isso que existe o Ministério Público. Né? É o fiscal da lei. Se a lei está sendo cumprida ou não. Cabe à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, né, se for o caso, até abrir impeachment. Então vamos colocar aqui os pingos dos is. Você acabou de ver mais um colega aí brasileiro que quer resolver na pólvora, na bala. Não é assim. Você não pode usar a sua carta mais valiosa, eu disse no outro chat, que é o poder militar, dessa maneira. Isso tem consequências. Ninguém apanha calado, não. Isso tem consequências. Tem cortes internacionais nas quais o Brasil poderia ser jogado. O Brasil pode sofrer um boicote de outras nações no seu comércio, inclusive. Nós corremos até um risco aí, porque tem outros países que só querem uma oportunidade, um pezinho, para levarem alguma riqueza, né? Abrindo o jogo aqui, da Amazônia. Então, vamos devagar, né? Que não é só assim, não é tão simples assim. Agora eu te dou uma solução. Marcelo, o nome dele, né? Marcelo, vamos para Brasília, vamos fazer assim. Ó. A gente coloca 1,5 milhão de pessoas lá na esplanada dos ministérios, 2 milhões, e a gente pede o impeachment deles. E além disso, em 22... Baseado nisso daí, baseado em várias situações que estão ocorrendo, pressiona a Câmara, Senado, até que eles entendam que tem que dar uma solução para o povo. A mesma lei que colocou eles lá, tira! Perfeito. O problema é que a gente não acredita, a gente não se mobiliza. Começou. E fica gritando, general! Pô, quantos anos tu Muito tem? cômodo, né? Será que a gente não consegue tutelar o nosso país? A gente precisa toda hora de um general? Quando é que isso vai acabar? É uma nação de Pôncio Pilatos aqui, né? Todo mundo lava a mão aqui, todo mundo esquece mas olha, quem votou. Eu não estou contra o que o Marcelo falou, Maurício. Tem solução. Agora, vamos botar o povo lá na rua. 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Exato. É o que eu falei, nós estamos aqui no debate. Isso aqui não muda nada. O que muda é a prática do debate. Exato. Okay? Aqui Não adianta nada você ir para a guerra com palavras. Para de atirar aí. Não vai parar de atirar. Não. Então, a solução passa por você, Marcelo, querido. Passa por Maurício. você que está me ouvindo. Você é responsável por essa solução. Eu sou responsável. Perfeito. De 10 soluções possíveis, a gente só pensa em uma. Chama os milico. Chega de transferir, né? Pergunta. O que é uma intervenção militar? Pelo amor de Deus, eu tenho dito nos chats, não fica pedindo isso, vocês não têm ideia do que é o poder militar. Eu visitei alguns lugares, algumas nações. O poder militar não é como vocês confundem na cabecinha de vocês com a gloriosa polícia militar. Eu disse isso no outro chat. A polícia militar é uma viatura com 3 militares dentro, uma pistolinha do lado. Você está me pedindo para botar um tanque de guerra no meio da rua, meu filho? Você tem ideia do estrago de um tanque de guerra? De um avião militar sobrevoando uma região, tirando a tua liberdade de se reunir na tua igreja, de tomar teu choppzinho depois do expediente? Acabou a tua vida social às 22 horas, porque vai ter toque de recolher. Militar não solta bombinha. O traque do militar é pesado e nós não vamos entrar em alguma coisa para perder. Vai derramar muito sangue, eu tenho dito. Você acha que o lado de lá vai ficar calado? Vai botar esse povo que não tem condições de pensar, de discernir a mão esquerda da direita, que não tem nenhuma formação no meio da rua. Vai botar ele contra os tanques.
contra as metralhadoras. E qual é a solução? Um banho de sangue. Nós temos outra solução. Se une ao B38, vamos botar 1,5 milhão de pessoas lá na esplanada dos ministérios e pressionar pelo voto auditável, pelo processo. Bota a tua energia numa solução pacífica, planejada, coerente, possível. Para de gritar pelos militares. Vocês não sabem o que é o poder militar nas ruas. Vocês não têm ideia do que é isso. Ponto. Essa seria a última carta, né? A carta derradeira quando não tem mais para onde correr. E além disso, coronel, da gente ir para a rua e tudo mais, a gente tem que lembrar o seguinte: 2022 é a reeleição de Bolsonaro e lotar a Câmara e o Senado de gente boa, apoiada pelo DPG, apoiada pelo B38. Para quê? Para que o Brasil consiga fazer, para que o Bolsonaro consiga resolver o problema do Brasil, para que a Câmara ande, para que o Senado resolva, porque assim, se a gente conseguir botar Bolsonaro lá, a gente consegue botar um monte de gente boa. E outra coisa, cara, o Rui, olha só, você falou bem, eu quero puxar uma... Olha, das entrevistas que eu tenho dado, eu parei um pouco agora, voltei agora, mas é impressionante como a única solução na cabeça do brasileiro chama o general. Que falta de criatividade, hein? Olha, o Brasil, vou contar uma historinha para vocês aqui. O Brasil, desde a época do seu descobrimento, 22 de abril de 1500, tá? Quando, isso é anterior, foi preciso a queda de Constantinopla, hoje Istambul, lá na Turquia. Por quê? Porque Portugal era um país que não tinha importância nenhuma na comunidade europeia das nações, porque os portos que faziam comércio eram Gênova, Veneza, Florença, né? Era Constantinopla, de onde vinham as riquezas do Oriente. E aí eles comercializavam em Portugal com seu porto de Lisboa. Era apenas um entreposto que servia para as matérias serem distribuídas para a Inglaterra e no norte da Europa. Dom João I resolveu mudar essa história e descobriu um caminho para as Índias. Tá? E aí o caminho para as Índias foi descoberto em 1488, mas para isso eles tinham que esconder isso da Espanha. A Espanha não podia saber desse caminho que chegava até lá nas Índias. Então eles colocavam expedições, né, diversionárias para enganar os espanhóis, resumindo bastante. E com isso descobriram o Brasil. E Dom João foi avisado, olha, porque ele iniciou uma cultura monoteísta da cana-de-açúcar na Ilha da Madeira, nos Açores, e aí começou a ganhar dinheiro com a mão escrava, a mão de obra escrava. Pegava escravo, foi Portugal que começou com isso. Com o comércio, já existia escravidão no mundo, sempre que o mundo foi mundo. Aí começaram a comprar e vender escravos. Muito bem. Chegaram no Brasil, vocês conhecem a história, começaram a plantar cana. O Brasil nunca teve um projeto de nação. O Brasil nunca teve o que é isso? Nós sempre fomos espoliados, arrancaram lucro de nós, sempre tiraram proveito das terras brasileiras, de tudo. Tá? Nós nunca tivemos um projeto de nação em que o projeto contemplasse a todos, como pessoas, como indivíduos, através de quem nós somos explorados, de uma classe, desde essa época chamada de elite, e que hoje são os políticos brasileiros. Eles tratam o Brasil como se fosse patrimônio deles. E nós não somos patrimônio desses caras. Perfeito. Mas isso é a história do Brasil. Desculpe eu ter puxado um pouco lá atrás. Né? É bom. Então, assim, desde a descoberta do Brasil até Dilma Rousseff, até Temer, que eles vêm tratando o Brasil como uma coisa deles. Eles vendem terra para indígena, agora querem vender terras do Brasil. Eles pegam o dinheiro do patrimônio público, colocam no bolso, aumenta a riqueza familiar deles. Tem famílias que são tradicionalmente eleitas, não valem nada, mas são eleitas no Brasil o tempo todo. Aí eu te pergunto, quem é que elege? Eu e você. Você faz parte da solução, mas você também faz parte do problema, porque você vai lá, aperta 13 naquela desgraça e dá enter. Nunca mais.
Nunca mais! Agora, o que aconteceu? Eles começaram a plantar uma semente lá atrás, né? Eu disse isso também já algumas vezes. Essa semente que eles plantaram há décadas virou um jacarandá. Quando o Lula foi eleito, eu disse, nós não vamos sentir o efeito Lula agora. Primeiro ele vai comer todo o dinheiro da poupança, sem ninguém saber. Agora, quando ele entrar na nossa conta corrente, você vai sentir o peso de quem é Lula. Lula, Dilma e essa corja aí. Por quê? Porque nós não temos... O Brasil... Olha, tem uma frase de Milor Fernandes que é maravilhosa. Milor Fernandes diz assim, o Brasil é um país que tem um grande passado pela frente. Nós só vamos encontrar o nosso futuro quando nós tivermos um plano social de nação e que a gente não abandone esse povo, entendeu? Por causa de político. Por causa de político. Agora, com toda essa complexidade que eu estou falando aqui, que eu nem comecei a falar dos problemas, vocês começam a gritar, general, general! Ó, amadurece, gente. Tá na hora já, né? Força Armada não é para isso. A melhor coisa que nós temos é a nossa liberdade. Tá ruim, imagine se tirar. Exato. Entendeu? Então, nós somos capazes, nós estamos aqui nos reunindo, eu falei, eu vim aqui conquistar corações e mentes. Tem uma outra coisa que eu estou fazendo aqui. Dentro do que eu posso revelar é a exploração do êxito. Exploração do êxito de quem? De Bolsonaro. Eu tenho dado esse exemplo em todas as minhas lives. Quando os aliados desembarcaram na Normandia, na Segunda Guerra Mundial, eles não podiam ficar parados ali naquelas praias, de Omaha, Juno, Gold, Sword, não podia ficar parado. Eles tinham que avançar sobre a França, sobre a Bélgica, para poder chegar em Berlim. Bolsonaro foi eleito. Nós temos que sair dessa cabeça de praia. Nós temos que nos organizar como sociedade civil. Isso aqui não é nada, não, é civil. Eu sou civil hoje. Nós precisamos ter coordenação e controle nacionais. Para quê? Para que nós possamos agir em conjunto. Para que nós possamos trazer a solução que nós precisamos. Qual é a solução que nós precisamos hoje, coronel? Nós precisamos do voto auditável, que popularmente é chamado de voto impresso. E não serão as Forças Armadas que vão fazer isso. Não é papel das Forças Armadas. É seu papel. Você que está me ouvindo aí. É seu, é meu, é de Vitor, é de Rui. Exigir que o nosso voto seja auditável. E eu só vou conseguir isso se vocês se unirem a nós. Se eu conquistar corações e mentes, para que o B-38, eu tenho dito isso também, o B-38 é o melhor grupo do universo, melhor grupo das galáxias. Não, não é. Mas é o que nós temos. Lute com o que você tem. Se você for atacado e não tem arma, morda. Se você não tiver dente, taca o dedo no olho. Se você não tem dedo, chuta o daquele sujeito. Perfeito. Nós temos o B-38 a nível nacional. Está aí, esperando por vocês. Eu estou dando a cara a tapa aqui, estou sendo bem claro. Isso é o B-38. É isso aí. B-38 está se aliando ao... Não fica pedindo intervenção militar. Está se aliando ao DPG aí para fazer um grande estrago aí no campo inimigo. Aí. Se ficar mais um pouco, olha, não fica pedindo. Cuidado com aquilo que você deseja, viu? Cuidado com aquilo que você deseja. Vocês não sabem o que é o poder militar nas ruas. A culpa é nossa do que está aí. Será que não tem outro jeito de limpar a caca? Tem que chamar o general? Para vocês pensarem. Perfeito. Está contigo, Vitor. Deixa eu aproveitar o entusiasmo, que está bacana. A comparação foi formidável aí. Agora, no cenário internacional, a gente vê que a coisa ficou meio complicada, né? A gente tinha um apoio do presidente dos Estados Unidos, e a gente vê um indício de fraude, a gente vê
possibilidade de ter problemas no relacionamento com os Estados Unidos agora. Não como a gente acredita que tenha problemas suficientes para afetar a nossa política interna aqui, mas como o senhor vê o cenário internacional agora, com a saída do Trump, com a entrada do Biden? Em primeiro lugar, a diplomacia de Bolsonaro vai ter que ter muita habilidade. Porque o Biden gosta muito da Angela Merkel, do Macron, né? E eles vão tentar fazer a gente engolir essa agenda globalista. Né? Então vai ter que ter uma diplomacia muito, sabe, para a gente não engolir essa agenda globalista, que nós não queremos. Bolsonaro hoje, para o mundo, é um exemplo de liderança mundial contra a agenda globalista. Aí eu te pergunto, vão gostar do cara? Não vão. Né? Agora, qual é o desdobramento disso? O desdobramento disso é o seguinte: o Brasil é uma grande nação, o americano não é louco de perder o nosso apoio, porque eu quero contar uma historinha também que eu contei. Olha, o Vietnã, a guerra do Vietnã, eles derrotaram os franceses, os americanos, desceram o cacete. Aquele paizinho. Ho Chi Minh foi pedir ajuda ao americano. Ho Chi Minh bateu lá, na porta. Olha, eu gostaria, tal, porque o meu país está passando fome, está necessidade. Os americanos nem para ele. Sabe o que foi que ele fez? Ele foi para a União Soviética, ele correu para a Rússia. E a Rússia deu apoio a ele. Aí o americano, ó, o perigo iminente, a espalhada do comunismo naquela região. Aí começou a ter problema no Laos, no Camboja, mas eles não quiseram ouvir o Ho Chi Minh. Quem aqui não lembra da crise na enseada dos porcos em Cuba, quando o presidente Kennedy, né, ajudando os revolucionários contra Fidel Castro, eles combinaram de dar apoio militar lá na Baía dos Porcos, aos cubanos que estavam se levantando contra Fidel. O que aconteceu? Na hora H deixaram os cubanos na mão. É só você ler o que eu estou falando aí. Isso é história que eu sou obrigado a estudar pela minha profissão. Vocês não são, mas eu estou citando. O que aconteceu com Cuba? Tiveram até querendo falar isso. E Cuba gerando a maior crise na Guerra Fria que o mundo está tendo. Quando a Marinha Americana teve que... O áudio do coronel. Desculpe? Voltou agora. Eu tinha dado um probleminha no áudio, mas agora voltou. Vocês estão me ouvindo aí? Agora estamos te ouvindo bem, coronel. A Marinha Americana teve que pegar cada navio cubano que chegava, cada navio russo que ia chegar em Cuba e vistoriar. Acabou tendo um acordo. Kennedy teve que tirar os mísseis lá da Turquia, se não me falha a memória. Tá? Dos países próximos de médio alcance, porque Nikita Khrushchev não queria. Ia mandar instalar os mísseis em Cuba. Você acha mesmo que a América vai deixar o Brasil? É a crise dos mísseis, né? Exatamente. Você acha mesmo dentro da história? Porque a história se repete. Tá? Quer aprender o futuro? História. A história mostra a você o futuro, de uma certa perspectiva, com uma certa probabilidade. Então, você acha mesmo que uma nação como o Brasil, de 200 milhões, onde aqui ao lado está todo mundo caindo no socialismo, se não está caindo no socialismo, está caindo no tráfico de droga. Você acha que é um aliado poderosíssimo como o Brasil, né? Poderosíssimo no agronegócio, inclusive. O Brasil vai alimentar o mundo. Você acha que eles vão deixar a gente se aproximar ideologicamente de outro país porque estão nos ameaçando? Porque os Estados Unidos vão... Olha, gente, olha só. Presta atenção no que eu vou falar. Geopoliticamente, o discurso de um candidato é uma coisa. O discurso é outra. É outro. Tá? Esse cara tem conselheiros, esse cara tem assessores. Tá? E o Brasil é uma nação a ser respeitada. Se eles tiveram dificuldade com o Vietnã,
Vocês imaginem com um país como o Brasil. Por isso que eles ficam falando em coligações, entendeu? Aquele papo do Al Gore, não sei se vocês lembram. O Brasil tem que aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. Tenta entrar aqui para você ver. Você está pensando que aqui não tem homem para você, não? E outra coisa, viu? Quero esclarecer uma coisa aqui. Está aí na internet para quem quiser ver. Chama-se Doutrina da Resistência. Nós, militares, fizemos questão de divulgar. Lá na Amazônia, você pode ter 400 trilhões de tanques. Você não consegue andar com seus tanques no meio da floresta. Tá? Lá você pode ter avião como você quiser. Você vai ter a supremacia aérea. Tudo bem. Mas o combate é homem a homem. É fuzil a fuzil. É no meio da selva. Então o brasileiro deixa de ser tolo, inocente. Você está pensando que é só chegar aqui e entrar? A Amazônia tem suas doenças naturais, tem a malária e etc. A malária com não sei quantas cruzes, depende do que você pegar. A minha tropa já 2 cruzes, 3 cruzes. Né? Nós temos o melhor exército de selva do mundo, né? Exatamente, o melhor, preparado. Damos cursos, inclusive, sobre isso. Tá? E da noite para o dia, estão me ouvindo, brasileiros? Da noite para o dia, nós colocamos 1 milhão de homens em armas. São chamados reservistas. Da noite para o dia, você levanta 1 milhão de homens no Brasil de armas. Olha aí, o Vitor é reservista. Ok? Dá um treinamento a ele, coloca um uniforme nele, e a luta na Amazônia é homem contra homem. Tem esse negócio de como é que você vai andar com um tanque dentro da floresta? A supremacia fica muito reduzida. E aí é selvageria, vai ser como foi no Vietnã. Selvageria. Então não achem que eles não entraram ainda, ou que eles não vieram, porque nós somos bonzinhos, porque isso, porque aquilo. Eles sabem o preço. Os caras sabem onde se mete. Passarinho que come pedra, o resto vocês respondem. Perfeito. Ui? É maravilhoso. Tá contigo aí, faz mais uma aí para começar, para ir para o encerramento. Faz a última e depois a gente dá para ele a palavra. Coronel, o senhor foi brilhante aí nas explanações. Quero perguntar para o senhor também o que o senhor acha do corpo técnico dos ministérios militares aí no governo Bolsonaro, o trabalho deles. Peço uma atenção especial ao Tarcísio. Gostaria que o senhor desse a sua percepção sobre esse corpo técnico militar e como ele tem ajudado o Brasil agora, né? Jesus respondeu a sua pergunta. Ele disse: uma árvore se conhece pelos seus frutos. Olha o que o Tarcísio está fazendo. Marco César Ponte, uma sumidade, um homem fora da curva, humilde, simples, revolucionando, inclusive chegou a declarar aí que nós temos um remédio bom contra a Covid-19. Estive já algumas vezes lá no Ministério da Ciência e Tecnologia apresentando projetos, né? Almirante Bento, nas minas de energia, agora com esse apagão lá no Amapá, correram lá, resolveram na hora, né? E não é porque são militares, não, por favor. Eu não sou criança. Isso é um detalhe, mas que eles estão fazendo a diferença, eles estão. Olha o Pazuello na saúde, né? Então a eles a minha continência, o meu respeito, né? E, sinceramente, a minha lealdade. É bonito de ver quando os caras estão jogando em campo. Eu acho bacana. O senhor acha que o Tarcísio seria uma próxima alternativa ao Bolsonaro no futuro não muito distante? Isso aí vamos deixar o tempo. Política é outro assunto. Política é um mundo de incertezas, pelo que eu vi. E eu vou te passar mais uma, Vitor. Olha, na política, sabe onde está a verdade? Eu aprendi isso aqui no Recife. Nos bastidores. Eles criam um movimento, você diz, eita, é de Bolsonaro, que movimento, que coisa maravilhosa. Por trás, é tudo jogo de interesse. Usam você como massa de manobra. Entendeu? Quando você vê, você diz, meu Deus, a gente estava trabalhando para esse cara e eu não sabia.
certo governador aí, né? Uns, né? Temos alguns governadores que fizeram isso, né? Aqui em Santa Catarina, São Paulo. Essa é uma outra coisa interessante, né? O pessoal quer tirar os vampirões lá, os vampiros lá da capa preta lá, os Batman lá. Isso. Peraí, quer tirar os vampirão, mas escuta, e no seu estado? E na sua prefeitura? Nem tiraram calcinha apertada lá? Pois é, tá entendendo? Então, quer dizer, não resolve. O problema no Brasil é endêmico. Eu falei aqui rapidamente sobre a história do Brasil. Nós nunca tivemos um projeto de nação. Né? Quem já bateu no peito aqui e disse, eu tenho orgulho de ser brasileiro? Poucos. Isso se for de coração, hein? Uma vez um cara parou para mim assim, disse assim, ô coronel, eu não sei nem se eu era coronel, desculpa aí, se era outra coisa. O cara falou assim, se o senhor não fosse brasileiro, o senhor queria ser o quê? Aí eu falei, brasileiro. Eu queria ser brasileiro. País riquíssimo. Um país maravilhoso, um povo bom, rapaz. Nós temos tudo para ser feliz. Aqui tem água, aqui tem alimento, aqui tem riquezas, aqui tem condições da gente estudar, da gente se formar. Aliás, foram os militares que trouxeram os cursos de pós-graduação para o Brasil, porque não tinha, tá? Mas fica esse recado a todos também, antes de encerrarmos. Olha, se vocês não se unirem em torno de um grupo, tá? Porque a força está no grupo, você como indivíduo pode muito pouco. Hashtag não sei o quê. Se manca, meu. Ou você se reúne com um grupo e a gente bota a coisa para funcionar na prática, ou você não vai mudar o Brasil. Aqui tem um monte de gente que tem resposta para tudo, eu não tenho. A minha palavra não é a última, eu não sou o dono da verdade, mas eu não falo eu, o grupo não é meu, é seu, é do Vitor, é do Rui, é meu. Nós estamos apresentando uma solução, tá certo? Ela é a melhor? Não, mas é uma solução. Vamos nos aglutinar, vamos ser milhões de pessoas. E aí sim a gente consegue. Porque, olha, parar Porto Alegre, por exemplo, num dia da semana é uma coisa. Mas vocês já pararam na proposta do B38? Já pensaram na proposta do B38 parar 5.570 municípios num dia a favor de Bolsonaro? Essa é a proposta do grupo B38. Tá certo? Para você pensar. E não se chateia com o meu jeito, não, sabe? Eu acho que eu sou muito transparente, eu gosto de ser assim. E quem não tem o que esconder, pessoal, geralmente fala dessa maneira. Não tem que ter receio. Quem tem receio de falar é quem está com o rabo preso, é quem foi corrupto, é quem se vendeu não sei aonde. Agora, gente como nós que está revoltado e precisa mudar, tem que falar é assim mesmo, com todas as letras. E detalhe, hein? Nós precisamos de você, dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus amigos. Ou nós formamos um grupo de 35, 40 milhões de pessoas para reeleger Bolsonaro, né? Ou então nós estamos brincando aqui de fazer política. Coronel, aproveitando o gancho, me diga uma coisa. Qual é a proposta do B38 para a gente que a gente consiga, em 2022, não ser surpreendido novamente, como a gente foi pelo Calcinha Apertada, pelo Moitinha daqui, que é o quê? Um pessoal que foi lá, se aproveitou da fama do Bolsonaro, se elegeu, e assim que botou a calcinha apertada dentro da cadeira, assim que a Moitinha botou dentro do palácio, aí os caras de Bolsonaro viraram sei lá o que, cara, não tem condição. Então, assim, o que o B38 tem nesse planejamento? Porque eu sei que tem, mas eu gostaria que você desse uma explicação ao pessoal, qual é a função principal do B38, porque assim, a gente está por dentro, a gente conhece o B38, a gente sabe da importância e da estratégia que tem para que a gente consiga fazer isso, mas eu gostaria que você explicasse para o povo, para a população, o que o B38 está planejando para que a gente não cometa novamente esse erro, pelo menos não em larga escala, né? Porque assim, os falsos profetas, eles existiam na época de Cristo, antes e vão existir para sempre. Mas a gente pode, pelo menos, dar uma aliviada, né? Porque a gente errou assim, de rodo, né?
Olha, Rui, a pergunta é boa. Eu vou te responder de uma forma quase que filosófica. Você falou aí, né? Jesus tinha 12. Um deles era um diabo. Então já começa lá, né? Na antiguidade. Júlio César, coitado, estava dando uma volta quando ele sentiu foi a facada. Até tu, Brutus. Até tu, Brutus. Seu, né? Exatamente. Então, quer dizer, nós não vamos acertar. Agora, qual é a nossa proposta? Nós intencionamos que o presidente indique os governadores que ele quer, os senadores que ele quer, os deputados que ele quer. Entendeu? Já Entendi. diminui bastante. Ele vai errar, vai. Ele é humano. Perfeito. Qualquer coisa que sai de um ser humano é imperfeito. Porque ele não é perfeito. Então, a nossa luta hoje no B38, eu tenho observado muitas lideranças. Eu tenho visto quem é quem. Né? Futuramente, se Bolsonaro não indicar ninguém para determinado estado, eu estou conhecendo todo mundo. O grupo já elegeu um deputado aqui em Pernambuco. Parabéns. Elegeu, nas eleições passadas. Ajudou, né? Vamos dizer assim, para não ficar, né, muito forte. Elegemos vereadores agora, ajudamos a eleger prefeitos. Claro, a gente vai tentar ajudar aí a quem merece se eleger deputado e senador. Essa é a mudança correta. Tá? Porque agora nós estamos começando a plantar. Aquele amigo aí, o Marcelo, que falou aí, inclusive, olha, nós estamos começando a plantar agora. Você não vai colher amanhã. Não. Ó, quem me acompanhou na outra live, quem planta tâmaras não come tâmaras. Perfeito. Eu já tenho 55 anos. Eu não sei se eu vou ver um Brasil diferente, não sei se dá tempo, mas eu estou plantando para você, para os seus filhos, você que é bem mais jovem, eu estou plantando para os seus netos. Eu não estou aqui de brincadeira. Essa hora da noite, sem ganhar nada, aposentado, eu não preciso disso. Eu não vim também, como eu disse no início, soltar bombinha. Só que nós estamos numa guerra. Essa guerra, a única coisa que falta é bala. Uma guerra verdadeira é isso que nós estamos vivendo com bala. Não queira bala nessa guerra. Não. Vamos contornar os obstáculos que nos impedem de ter o país que a gente quer. Gente, isso dá um trabalho. Tá? Traidores sempre haverão. Né? Nós tivemos um dentro das Forças Armadas, pô. Um capitão, Lamarca. Lamarca. O cara fez horrores, gente. Eu não quero nem falar. Traidor. Tá? E virou herói ainda, né? Pra galerinha lá, virou herói ainda. Virou herói. Agora, os militares não. Os caras que fizeram serviço lá em Xambioá, no sudeste do Pará, agora contra os comunas, nenhuma família está recebendo pensão, não. Tá? E eu quero dizer mais uma coisa a vocês. Lembram da história do Brasil? Nós sempre fomos explorados, arrancaram lucro da gente, desapropriaram, fizeram de tudo conosco. Tá? Isso sempre foi assim no Brasil. A grande vantagem é que com toda essa crise, né, que o Brasil passou nessas décadas, nós acordamos. Hoje nós damos importância ao nosso voto. A pessoa que nós escolhemos. Nós cobramos deles. Olha aí, quantos adjetivos nós colocamos aí nesses caras aqui agora. Nós cobramos deles, nós acordamos como povo. Agora precisamos nos unir. Tá? Precisamos deixar um pouco a vaidade pessoal. Por isso que eu digo que o objetivo do B38 são 3. Reeleger Bolsonaro, apoiar candidatos, né, ou lançar candidatos apoiados por ele, e apoiar o governo federal. Como é? Você está comigo? Você quer se unir? Você quer formar multidões com o B38? Procura o B38, estamos nas redes sociais, estamos no Telegram, no WhatsApp, procura o Rui, procura o Vitor. Rui é meu diretor de marketing no grupo. A esposa dele, Regina, é minha coordenadora no estado de Santa Catarina. Né? Tem 2 filhos, a Joana, a Natália. Um beijo para elas. Mas então, você quer formar fileiras conosco?
Se você quer, bem-vindo. Se não, fica aí sentado na cadeira. Hashtag Bolsonaro. Vamos ver onde vai bater isso aí. Perfeito. E eu estava falando hoje com um rapaz sobre isso, e ele tocou exatamente naquela questão dos militares, e eu falei para ele o quê? É como uma maratona, e a gente está no quilômetro 30. Se você bota os milicos na rua, a gente volta para o zero. Exato, eu vou assumir tudo. Isso, eu tenho 44 anos, e eu lembro que há 20 anos atrás, você passava nos lugares, as pessoas falavam de futebol, novela e religião de vez em quando. Hoje em dia você vai no boteco, os caras estão falando do STF, você vai no mercado, os caras estão xingando o prefeito, ou seja, o povo está começando a aprender, a gente tem que continuar o caminho. Exatamente, é um aprendizado. Né? A nossa alforria política, eita que termo bonito, quem falou isso foi um cientista político. Perfeito. Aí eu guardei para mim. Ô, Coronel, não, agora eu vou... As considerações finais aí, Coronel, a gente está encerrando. Quero agradecer ao Rui, quero agradecer a todos aí que acompanharam a live, né? Agradecer a todo mundo que está acompanhando o trabalho do B38, do DPG. Vamos trabalhar isso, vamos ouvir os conselhos, vamos trabalhar essa linha, tá? Vamos ouvir o Coronel, vamos nos unir, vamos parar de briguinhas idiotas, a nossa meta é outra, o nosso objetivo é outro. Queria que o senhor desse as considerações finais aí, Coronel. E Coronel, pois não? Alguém falou. E coloca junto nas considerações finais um pouquinho do voto impresso para nós e vamos deixar. Bom, primeiro, né, eu quero agradecer o espaço, pedir desculpa por alguma coisa que eu, né, porventura tenha. Minha intenção não foi ferir ninguém. Agora, eu sou milico. Milico é planejado. Milico trabalha em grupo. Milico tem metas claras, ordens claras, e o B38 está planejado assim. O voto impresso só será possível, que o voto é auditável, é o nome certo, mas para você entender, voto impresso, ele só vai sair se vocês nos ajudarem a pressionar. E não são 6 pessoas balançando a bandeirinha, né? Não vai resolver. Nós temos que ter milhões de pessoas no Rio, milhões de pessoas na Paulista, milhões de pessoas na esplanada dos ministérios, para poder mudar essa realidade. Olha, quem não toma conta da sua casa, o vizinho vem e toma conta dela. Muito obrigado a todos, agradeço, estou à disposição de qualquer pessoa para esclarecer, tirar dúvidas. Espero ter conquistado um pouquinho do seu coração e da sua mente para você se unir ao seu país. O grupo B38 é uma proposta. Não é a melhor, mas é a que nós temos. Um forte abraço, Rui. Um forte abraço, Vitor. Deus abençoe vocês. Um forte abraço a quem está nos assistindo aí. Vamos em frente, que nós temos muito trabalho aí para fazer na frente. Rui, alguma coisinha para dizer, Rui? Só obrigado, gratidão a vocês. E semana que vem tem mais, né? Pessoal, boa noite, tá? Agradecemos a todos que acompanharam. Pedimos atenção a tudo que foi dito, a tudo que foi falado. E a gente quer fazer a coisa crescer. Procura o B38, procura o DPG. Vamos se unir, vamos agregar, vamos parar de briguinha besta, tá? Boa noite a todos, um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima live aí. Obrigado, um abraço.